Não consigo me libertar das mágoas. Então, olha só que interessante. Por que você não consegue se libertar das mágoas? Porque você guarda outras crenças que elas são secundárias da mágoa. Digamos que a mágoa, ela é uma crença primária, né? E ela vai se alicerçar com crenças secundárias. Então, aonde que ela se agarra? Qual que é o alicerce dela? O alicerce dela é insegurança, é rejeição, é abandono, é carência. Então, digamos que quando você aumenta a tua frequência vibracional, quando você passa a se perdoar, quando você passa a se amar, não existe mais mágoa, porque a mágoa ela vai se dissolver, ela está agarrada em você, porque aonde que ela se aloja? Ela se aloja onde? Na parede da casa, na árvore, metáfora, ela se aloja dentro de você, nos teus órgãos. E mágoa significa o quê? Uma má água apodrece. Então significa que quando essa má água apodrece, ela causa o câncer, ela causa doença, ela causa o tumor. Então só o fato de você entender que as doenças têm origem emocional, que vem da nossa tristeza, do sentimento de menos-valia, da nossa incapacidade, da mágoa, do sentimento injustiça, todos esses sentimentos, eles vão sendo guardados. Olha só que interessante. Eles são guardados, porém, eles emitem frequência. Então eu guardei uma mágoa lá dentro ao longo de toda a minha vida, 10, 12 anos, ela está guardada, eu não lido com ela, mas se ela está lá dentro, ela está o quê? Emitindo campo informacional. Vou desenhar para vocês, tá? Aqui nós temos, então, vamos supor, aqui é mente consciente, nesse meu desenhinho, significando uma parte pequenininha do nosso cérebro. E essa parte grande aqui é a mente inconsciente. Eu tive um câncer e acredito que foi emocional. A pessoa que escreveu, eu tive um câncer e acredito que foi emocional. O câncer é emocional. A origem de um câncer é 100% emocional. Não tem nenhuma outra causa. Talvez você me diga, não acredito. Não acredito porque minha mãe teve, porque minha avó teve, porque minha tia teve. E daí? E daí? Quem disse que você tem que ter? Quem disse que ele é hereditário? Não é isso que você acredita? Ah, é hereditário. Meu pai teve, eu vou ter. Minha mãe teve, eu vou ter. Câncer é emocional. É doença emocional. Não existe nenhuma outra causa. Não existe hereditariedade. Por quê? Porque para ser hereditário, e não significa que você vá desenvolver a mesma doença. Não importa o que o teu pai ou tua família teve. Não interessa. Você só vai ter se você acreditar que você está fadado a isso. O câncer tem origem emocional. Então vamos lá voltar para essa questão aqui que eu estou falando. Se você guarda uma mágoa e você tem aqui um sentimento de mágoa, por exemplo, essa mágoa, ela está vibrando. Ó, esse risquinho aqui que eu estou fazendo é emissão de campo informacional. Talvez aqui eu tenha uma questão de quê? De escassez. A mesma coisa, a escassez está emitindo campo informacional. Então, toda vez que a mente consciente tiver um pensamento que acessa essa mágoa, que acessa essa situação que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, ela cresce. Essa mágoa cresce. Ela virou desse tamanho aqui, ó. E ela passou a vibrar mais ainda. Então, as nossas doenças físicas, elas iniciam nos nossos outros corpos, no nosso corpo energético, no nosso corpo vital, no nosso corpo espiritual. E ela desce para o físico, modo de falar, para que o corpo físico possa avisar que algo está errado, que algo precisa ser curado. Porque se você não enxergou os sinais, a vida foi te mostrando os sinais quando o corpo energético, quando a alma começou a adoecer, mas você continuou negligenciando desses sinais e continuou, de uma certa forma, vivendo a vida do jeito que você vinha vivendo, negligenciando da cura que tinha que ser feito, do processo de limpeza, do processo realmente de perdão, que essa situação aconteceu. Então o corpo físico vem e assume essa posição para que você possa realmente enxergar que algo está errado, que algo precisa ser trabalhado. Então, pesquisas recentes no campo da medicina vibracional, da ciência, mostram e provam, através da biologia da crença, por exemplo, de Bruce Lipton, através dos estudos de epigenética, de campos morfogenéticos, que mesmo que exista uma questão de hereditariedade, de família, de ancestralidade, não importa, não significa que é por isso que você tem aquela doença. Porque conseguiram provar que crianças adotadas que não têm vínculo sanguíneo com aquela família acabaram adquirindo as mesmas doenças que aquela própria família tinha na sua hereditariedade. Então, como que aquela criança, o pai morreu do coração, a criança adotada
casada tá com problema do coração, a mesma questão da família, bem como outros filhos não tiveram. Então isso prova que não significa que a hereditariedade vai passar tal doença pra você. Enfim, essa é uma outra parte de estudo. Eu só comecei a falar sobre isso em virtude da pergunta, que ela falou que eu acho que foi emocional. Foi emocional sim. E tem muitas causas pra isso. Um longo processo de tristeza, um longo processo de não merecimento. A pessoa que dedica a vida dela, anula a vida dela em prol a vida do outro. Quantas mulheres casadas fazem isso, né? E acabam, de uma certa forma, desenvolvendo doenças para que possa, então, num dado momento, conseguir olhar para aquilo, curar aquilo e seguir a sua vida de uma forma realmente diferente daquilo que viveu até hoje.